Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que tem por objetivo aproximar a TV universitária da sociedade piracicabana. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o delegado regional da Receita Federal, Antônio José Furlan. Delegado, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa Conexão TV USP. Olá, Fabiano, é um prazer estar aqui com vocês na TV USP, para a gente esclarecer um pouco dúvidas, o que é a Receita Federal, qual é o papel da Receita Federal na sociedade, e falar um pouquinho. Estou à disposição e é um grande prazer aí nessa audiência seletiva da TV USP. Perfeito. Doutor, eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a abrangência da nossa delegacia regional. Qual é a abrangência de municípios e como o senhor definiria a missão da Receita hoje aqui na nossa região? A delegacia da Receita Federal, ela tem uma abrangência, uma circunscrição de 25 municípios, sendo que Piracicaba é a sede e como municípios principais a gente tem Americana, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, a gente chega até Santa Maria da Serra para um lado, Pereiras para o outro, e são 25 municípios, essa é a nossa abrangência. A missão aqui é fazer uma tributação com justiça fiscal, esclarecimento, um atendimento ao cidadão, com muita cidadania fiscal. Esse é o novo papel que a gente transmite aqui para a Receita Federal, além da tributação, da arrecadação, que são as missões principais da Receita Federal. Hoje a Receita Federal ela tem essa missão de trazer uma justiça tributária e até social, que a gente vai falar um pouquinho depois, Então essa é a missão principal, é arrecadação, tributação e justiça tributária. Perfeito. Então o senhor diria assim que saiu daquela restrição única e exclusivamente fiscalizatória, mas também agora tem uma função orientadora muito mais ampla. Exatamente. Isso vem de acordo com as melhores práticas internacionais, A gente fala muito da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são as maiores economias do mundo. E o Brasil está tentando se inserir nessa organização. E as práticas internacionais, elas sugerem isso, que a Receita Federal tem que ser mais colaborativa, cooperativa, que a gente usa um termo de compliance, mas hoje é a conformidade fiscal. O que é a conformidade fiscal que a gente busca, Aquele bom contribuinte, ele tem que ser orientado antes de ser autuado, Porque a arrecadação são os impostos, os tributos da sociedade que devem ser revertidos para a sociedade. E os bons contribuintes, antes de ser autuados, fiscalizados, eles têm que ser orientados. Então, esse novo paradigma da Receita é a conformidade fiscal. E dentro disso, a gente já tem alguns projetos e ações vigentes, que chama Confia, que são para grandes empresas. A gente tem o Sintonia, que são empresas menores, que o objetivo desses programas é isso, fazer a orientação ao contribuinte quando há uma dúvida na legislação, antes de ser fiscalizado, ser orientado. E lógico, como você falou, a fiscalização é muito importante, porque a gente ainda está num país que existem muitas fraudes, Então vocês têm visto pela imprensa aí a Receita aparecendo em operações aí contra a fraude do PCC, carbono oculto, foi uma operação muito vinculada na imprensa, com laranjas, envolvendo até a Faria Lima, com aquelas fintechs, que são aquelas empresas de pagamentos com laranjas e bilhões. Então, realmente a gente continua também com a fiscalização, mas para o bom contribuinte, para a pessoa física que quer cumprir as obrigações acessórias, é um novo paradigma que hoje a gente titula como conformidade fiscal. Perfeito. Agora, doutor, tem muitos, com a evolução da tecnologia e dos próprios sistemas da Receita, tem muita coisa hoje que é possível se fazer online, Tem ali o ECAC, chat, aplicativo e tal, mas o que o cidadão de Piracicaba ainda precisa necessariamente resolver presencialmente na sede da delegacia? Então, Fabiano, isso é uma preocupação recorrente, Porque a gente está num estado de modernidade, tecnológico, e que foi muito acelerado com a pandemia,
Então, pós-pandemia, muitas atividades que eram presenciais, hoje elas são todas digitais. Então, hoje, quase todos os serviços da Receita, eles são digitais, que através, como você falou, ECAC, chat, Fale Conosco. Então, praticamente todas as pessoas jurídicas são resolvidos via digital. Pessoa física também, mas o problema é o seguinte, a pessoa física, a gente tem um país ainda com muita desigualdade social. Então, os hipossuficientes, eles têm dificuldade de ter internet, de acessar, de informação. A questão da conta Gov, né? Que hoje, para você acessar qualquer serviço federal, você tem que ter a conta Gov. E a Receita, ela tem uma dificuldade maior, que você tem que ter uma conta Gov, que a gente fala com selo de confiabilidade ouro ou prata, que é um pouco acima do bronze, que você tem que ter níveis de acesso de mais segurança, porque a gente trabalha com dados sigilosos. Então, a pessoa física, a gente ainda tem o atendimento presencial aqui na cidade, a gente tem algumas agências ainda que estão em funcionamento, mas qual é a nova política da Receita Federal? É fazer termos de acordo de cooperação com prefeituras. E aí a gente estamos criando os PAVs. O que são PAVs? Postos de atendimento virtuais. Apesar do nome ser virtual, mas é um atendimento presencial por um servidor da prefeitura. E esse servidor da prefeitura vai prestar o serviço para esse cidadão hipossuficiente, que tem dificuldade com a internet, tem dificuldade com a tecnologia, e aí esses atendimentos de CPF, de retirar uma guia para pagamento, ainda pode ser feito presencial, principalmente para a pessoa física. E aí a gente aqui na nossa região, que são 25 municípios que eu falei para você, a gente já tem 10 PAVs. Então, a nossa abrangência, eu quero chegar pelo menos aos 70% das nossas cidades com PAV, que daí todo aquele cidadão não vai precisar se deslocar da sua cidade para vir até Piracicaba ou para um município mais perto, né, que a gente ainda tem agência em Rio Claro e temos agência em Tietê. Mas aquele cidadão de Charqueada, por exemplo, ele não precisa vir mais para Piracicaba porque tem um PAV lá em Charqueada. O cidadão de São Pedro tem um PAV lá em São Pedro. Então ele pode ser atendido presencialmente, aí esse que não consegue usar o ECAC digitalmente, que precisa de algum serviço, nesses postos de atendimento. Então, é a Receita tentando aproximar, como eu falei, a questão da conformidade, da confiança que a gente tem que passar para o bom contribuinte e aquele que depende do serviço da Receita Federal, que é um exemplo que a gente dá na pandemia, né? Aquela pandemia foi terrível, as pessoas sem o CPF regularizado não conseguiam acessar o seu auxílio emergencial. Então, a Receita Federal foi muito essencial naquela época. Por quê? A gente fez mutirão, tudo, que pessoas com CPF irregulares, um nome de mãe errado, uma letra errada no nome, ele não conseguia acessar o auxílio emergencial. Por isso que a gente ainda continua com esse atendimento presencial, mas como eu falei, hoje quase a totalidade do serviço, tanto para a pessoa física, para a pessoa jurídica que tem a conta Gov, que tem o certificado digital, a pessoa jurídica geralmente tem o certificado digital por causa da segurança, ela pode ser feita digitalmente. Agora, a criação desses PAVs, então, é uma iniciativa que parte de uma negociação, digamos, da delegacia regional, quer dizer, da equipe do senhor com as prefeituras da região que estão debaixo da sua coordenação. Exatamente. A gente tem, na verdade, uma política regional da 8ª região, que a gente fala que São Paulo é a 8ª região, porque São Paulo é quase um país dentro de um país, né? Então a gente tem as delegacias daqui da região, elas foram orientadas para que a gente buscasse essas parcerias com os municípios. Então a gente já visitou quase todos os 25 municípios, apresentando a questão da destinação, a questão de doação de mercadoria, que é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, que se a Receita pode doar mercadoria em vez de fazer leilão, né? Então a gente pode explicar um pouquinho também. E a gente faz esse acordo com a prefeitura que está disposta a ceder um espaço e um servidor, a gente faz esse acordo de cooperação técnica. Então é uma parceria Prefeitura, Delegacia da Receita Federal. Perfeito, doutor. Agora, além da questão dos impostos, a Receita tem uma atuação muito forte na questão de combate ao contrabando, né, dos caminhos dessa natureza. Como tem sido a atuação aqui da nossa regional nessa direção para ajudar a proteger a economia local, doutor? Então, hoje o formato da Receita Federal, houve algumas centralizações. Então, antigamente a gente tinha um núcleo de repressão aqui na cidade. Hoje, esse núcleo de repressão, são vários núcleos de repressão, mas espalhados
pelo Estado e eles atuam aqui. Eu não tenho gestão direta sobre esse núcleo de repressão. Como a gente tem uma proximidade com o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Viracopos ele tem o quê? Ele tem um know-how muito maior. Então ele tem uma equipe de repressão que ele abrange a nossa cidade aqui, Piracicaba. E a gente, quando a gente fala assim, quando é fronteira, aeroporto, é zona primária para contrabando, porque é onde entra o contrabando. Quando a gente pega uma mercadoria nas estradas, a gente fala que é zona secundária. E aí como que se atua aqui na nossa região? Esse núcleo de repressão, ele faz parcerias com polícia rodoviária e se apreendem mercadorias, né, contrabandeadas, e aí que a gente fala, e a partir dessas mercadorias contrabandeadas que a gente pode falar até um pouquinho das doações, como são feitas. Mas então, hoje, como que é feita a repressão aqui na cidade? Então, esse núcleo de repressão de Campinas, ele tem as pessoas que trabalham com inteligência, né? Porque hoje, se a gente não tiver inteligência, a gente vai só enxugar gelo, né? Então, eles trabalham com inteligência fiscal e aí eles abordam veículos, eles abordam e também fazem algumas operações em estabelecimentos comerciais que vendem produtos adulterados, né? E ontem já estava tendo uma grande operação no Brás, em São Paulo, que a gente sabe que São Paulo, aquela região, ela é uma região de muita mercadoria entrada ilegalmente. Então, recorrentemente, a Receita faz operações, né, em São Paulo, principalmente no Brás e outras regiões lá da cidade. Perfeito. Então vamos aproveitar, já que essa é uma dúvida recorrente, doutor, como é que funciona essa questão então de doações versus a questão de leilão? Como é que se define o que vai para leilão e o que pode ser doado? Então tá bom, essa é uma pergunta importante, né? E até tem umas dúvidas do que é descaminho, do que é contrabando, né? Contrabando são aquelas mercadorias que elas não podem de nenhuma maneira entrar no país, por problema de saúde, de meio ambiente ou de legislação. Por exemplo, o cigarro. Você não pode importar um cigarro porque é uma vedação na legislação. Você não pode importar uma TV Box, aquelas TVs piratas que tem um nome. Então, essas são mercadorias que quando a Receita prende essas mercadorias que não podem estar no mercado por aqueles cigarros eletrônicos, não pode estar no mercado. Então, a Receita prende muito. Essas mercadorias, elas entram, eles são contrabandos e elas têm que ser destruídas, né? A Receita está fazendo convênios com universidades públicas para que essas mercadorias tenham uma destinação sustentável. Então, essas TV Box, por exemplo, a gente consegue fazer já computadores. Os cigarros eletrônicos, a gente consegue fazer produtos para a área hospitalar, né? Então, aí o cigarro também a gente consegue, porque antes que se fazia com o cigarro, queimava, enterrava. Então, uma área de problema ambiental. Então, isso daí. Com aquelas mercadorias que podem entrar no país, mas entraram ilegalmente, sem pagar tributo, houve abandono, que é recorrente Porto de Santos, aeroportos e fronteiras, né? A gente tem uma fronteira terrestre com Mato Grosso que entra muita coisa de Paraguai ou Bolívia, né? Essas mercadorias, elas são perdidas, a gente fala, né? Então há um alto de perdimento e essas mercadorias, elas têm 3 formas de destinação. Elas podem ser leiloadas, elas podem ser incorporadas ao patrimônio da Receita ou de outros órgãos federais, estaduais ou municipais, ou elas podem ser doadas. Daí você me falou uma pergunta importante, né? Então, a gente, como órgão público, a gente depende de muito recurso, né? Então, aqueles produtos que hoje estão entrando, que são de muito valor, um iPhone 17, geralmente elas estão sendo leiloadas para reverter em recursos para a administração tributária, né? Mas boa parte, ou a maior parte, não consegue ir a leilão. Então, eletrônicos, computadores, veículos apreendidos que estão com a mercadoria que também são perdimento. O veículo que está carregando, se é apreendido. A legislação, a perda do veículo. Então, a gente tem muito veículo, ônibus, caminhão, que quando pega aqueles cigarros, aqueles contrabandos de cigarros, se perde o caminhão, né? E aí a gente tenta dar uma destinação mais coerente, quando não dá para fazer o leilão que de valor, e aí a gente faz a doação, né? E qual é a doação que a gente faz? Ou a gente vai doar para órgãos públicos, que é uma doação um pouco mais fácil, menos burocrática, tem uma burocracia porque é necessário por causa da legislação, porque é um patrimônio, né, que da sociedade. E aí a gente pode doar para órgão público. Aqui em Piracicaba a gente já doa caminhonete, para outra cidade a gente doa caminhão, e computadores, celulares, né? Então, porque esses órgãos, principalmente prefeituras menores, elas são carentes. E a gente acaba doando também.
E organizações da sociedade civil também podem requerer para a gente faz alguma doação. É um pouco mais burocrática, porque a Receita tem uma responsabilidade. Porque, como eu falei para você, é um patrimônio público. Quando ela entrou, eu não posso destinar para uma entidade que não seja séria. Então é um pouquinho mais difícil, mas a gente também faz. E outra coisa que eu ia até falar da doação que a gente está fazendo muito, por exemplo, as roupas falsificadas. Esse daí, o que acontecia? A gente levava para aterro sanitário, impacto ambiental muito grande. A gente conseguiu conversar com o Ministério Público e hoje a gente consegue fazer o quê? Doar para ou entidades de confiança ou para prefeituras que conseguem fazer a descaracterização dessas mercadorias. O que é? Tirar a marca. Porque isso daí, senão ela é influenciada até na economia. Então a gente consegue tirar essa marca e doar essas roupas, tênis, para pessoas carentes. Então esse é o lado do que a gente fala de cidadania, que é o lado que eu falo para o meu delegado adjunto, que a gente é elogiado, né? Porque quando a gente fala em tributação, ninguém gosta de pagar tributo, né? Nem eu gosto de pagar tributo, né? Mas que é necessário para o país. Mas essa área que a gente trabalha de cidadania é importante, porque quando a gente faz uma doação para uma entidade séria, ou para pessoas carentes, ou quando a gente ajuda alguma prefeitura, algum órgão público, é um benefício para toda a sociedade, né? Perfeito. O Conexão TV USP, hoje conversando com o nosso delegado regional da Receita Federal, Antônio José Furlan, vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conexão TV USP, hoje conversando com o delegado regional da Receita Federal, doutor Antônio José Furlan. Doutor, agora eu vou falar num assunto aqui que talvez seja o mais aguardado. O que temos de novidade para a declaração do Imposto de Renda 2026, doutor? Então, Fabiano, até a gente ia ter conversado, né, que depende ainda de uma instrução normativa da Receita Federal para liberar o programa, né, mas como a gente já tem uma experiência, não há muitas mudanças com relação ao programa do ano passado. Ele deve estar liberado em meados de março, né? E a grande novidade é que as pessoas agora, a partir de 2026, mas serão para 2027 até R$5.000, e que estão isentas do imposto de renda. E até 7.200 tem um decréscimo do imposto a pagar, mas ainda de 2025 que a gente faz o ajuste agora em 2025, as mudanças são pequenas, né? O ano passado a gente já teve o ajuste de valores de bens para se declarar, então se diminuiu muito o número de declarações sem entregues, né? Mas aqui em Piracicaba a gente tem uma população aí de 450 mil pessoas, né? E em torno de 1/3 apresenta entrega de declaração. Então, em torno de 150 mil piracicabanos, que é uma economia nossa pujante, né? Então, é maior do que a média nacional, né? O número de pessoas por número de contribuintes que apresentam a declaração. Então, ainda estamos dependendo ainda dessa instrução normativa que deve sair aí até o comecinho de março, e a entrega à disposição do programa deve estar em meados de março, né? E o que a gente fala é que o contribuinte hoje deve sempre usar a declaração pré-preenchida. A pré-preenchida, eu falo que é o melhor programa de conformidade da Receita Federal. O que ela faz? Ó, eu tenho todas essas suas informações, ó. Você ganhou tanto durante o ano, você vendeu tanto, você recebeu tanto de aluguel. Os dados que você declarou ano passado são esses, que ele puxa o dado do ano anterior, e aí você confronta com os seus documentos, né? Então, eu falo que é o dado de conformidade, o programa de conformidade da Receita Federal para a pessoa física. Ela vai apresentar a declaração, ela usando essa pré-preenchida, ela vem com quase todos os dados do contribuinte. Ele faz apenas a conferência com os documentos que ele tem em mãos. O que acaba facilitando bastante o processo, né, doutor? Porque a grande preocupação, né, que se falou aqui, é malha fiscal, né, que a gente fala malha fiscal. Então, isso diminui muito a incidência da malha fiscal, porque você vai ter aqui na pré-preenchida os valores que as fontes pagadoras informaram, que os cartórios informaram, e você vai ter os seus documentos. É confrontando, você vê se tiver alguma diferença, você já vai na fonte pagadora para retificar aquela informação. Então, diminui muito a incidência de malha fiscal
e o contribuinte que tem uma restituição, ele vai receber mais rapidamente. Agora, doutor, sobre essa questão de destinação social, né? A gente já percebeu conversando até antes aqui que o senhor é um grande entusiasta dessa questão da função social da Receita, né? Como é que funciona esse projeto de destinação de parte do IR para fundos sociais? Né? Queria que o senhor explicasse para o ouvinte o que é doação, o que é destinação, certo. Qual é a diferença, e se o dinheiro sai do bolso do contribuinte ou é algo que ele já ia pagar mesmo para o governo, só está dando outra destinação? Estou vendo que você está sabendo mais do que eu, Fabiano. Não, mas é isso daí mesmo, Fabiano. E esse aí a gente chama de cidadania fiscal da Receita Federal. E dentro da cidadania, que é o quê? A orientação para o contribuinte, a gente tem programas do NAF, que é com a universidade, a gente tem a destinação do imposto de renda. E a gente fala destinação para se distinguir de doação. Por quê? A doação é um ato que você faz e você não tem nenhum retorno. E a doação seria o caso de você pegar para uma entidade e doar esse dinheiro, que a Receita não tem nada a ver com isso, quem fizer. O que é a destinação fiscal? É um benefício fiscal, é um incentivo fiscal. É aquele tributo, no caso da pessoa física, que é o imposto de renda, que ele já pagou no ano anterior. Na declaração de ajuste, ele pode pegar parte daquele imposto que ele já destinou e fazer o quê? Depositar para o fundo da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Aqui em Piracicaba a gente tem um trabalho muito importante com o Fundo Social de Solidariedade da cidade, da prefeitura. E o que é o Fundo Social de Solidariedade? Ele está embaixo dele, tem os conselhos do idoso e da criança e do adolescente. Esses conselhos são conselhos paritários, aprovados por lei, e embaixo desses conselhos as entidades apresentam projetos sociais. E esses projetos sociais são aprovados por esse conselho, que ele é paritário, sociedade e prefeitura. E com base nessa arrecadação do tributo que a gente pode destinar ou doando para os fundos durante o ano, mas a gente sempre agora, na época do imposto de renda, a gente fala, faça a destinação na declaração. Por que na declaração? Porque o próprio programa do imposto de renda vai calcular o valor que você pode destinar, porque é parte do seu imposto, até 6% do seu imposto devido você pode destinar para esses fundos, né? Para o fundo da criança ou para o fundo do idoso. E esse 6%, ele vai para esses fundos depositados e aí depois os conselhos vão fazer uma destinação para quem? Para essas entidades sociais. Que estão ligadas a esses fundos. Exatamente, e são entidades sérias que são aprovadas com documentação, são fiscalizadas pelo Ministério Público, Receita Federal, Tribunal de Contas. Então é isso que a gente fala. E é importante só salientar, porque às vezes a gente fica aqui, quais são as pessoas que podem fazer essa destinação, aproveitar esse incentivo fiscal? São as destinações, as pessoas físicas que fazem o quê? A declaração pelo modelo completo. Então, em Piracicaba, a gente tem em torno de 150 mil declarações que eu falei para você, e em torno de 50 mil pessoas fazem a declaração pelo modelo completo. São pessoas que têm deduções legais, de saúde, educação, então é mais vantajoso fazer a declaração pelo modelo completo. E esse modelo completo, quem faz, 6% do imposto devido pode ser destinado para esses fundos. E aí você vai me perguntar, como eu faço isso? O programa faz tudo para você. Você vai informar lá, eu quero destinar para o fundo da criança. Ele vai calcular lá pelo imposto devido quanto que você pode destinar e vai gerar um DARF. Esse DARF vai direto para o fundo da criança e se depois você escolhe do idoso, ele vai fazer o cálculo e também vai destinar. E o programa ele não permite que você destine e aproveite esse incentivo fiscal mais de 6%, que eu falei que é o limite que você destina. Então você... Fazendo pelo programa, você faz a destinação, não cai em malha fiscal, porque essa informação vem para a Receita direto, o dinheiro vai para o fundo e depois o fundo, através dos conselhos, vai distribuir o valor para essas entidades. Então eu sou entusiasta, né? A gente tem a parceria aí da primeira-dama de Piracicaba, a Valquíria, e a gente está fazendo visitas, palestras, porque a gente sente que falta muita informação. As pessoas não sabem que elas podem destinar. E como você bem alertou, você não está tirando dinheiro do seu bolso. Aquele 6% que já está lá para Brasília, que iria para Brasília, ele pode ficar aqui na cidade do imposto que já foi pago. Você vai falar, ó, eu quero que esse meu imposto fique aqui. Então, por isso que a gente fala que é uma destinação e não uma doação, porque você não está tirando nenhum real do seu bolso. E outra dúvida recorrente é que as pessoas falam, mas eu tenho restituição.
Quando você tem restituição, não significa que você não tem imposto devido. Você teve um imposto devido, só que você teve um imposto maior retido. Então você tem uma restituição. Então mesmo você que tem a restituição, você pode fazer destinação. E o valor, ele é acrescido à sua restituição e você vai receber esse valor depois com juros Selic, que é um juros importante. E quem tem o imposto a pagar, você diminui do imposto a pagar. Você tira daquele valor a pagar, gera um DARF que deve ser recolhido para os fundos, que é gerado pelo próprio programa, o programa faz o cálculo. Então a gente sempre orienta nessa época de imposto de renda isso, porque a facilidade, a segurança e que é um dinheiro bem aplicado e que fica na cidade. Aquele imposto que iria para Brasília, que provavelmente não voltaria, ele volta já até 6% de cada pessoa que faz o lucro pelo modelo completo, pode ficar aqui na cidade. Agora, doutor, é importante frisar, na verdade, você está enviando esse recurso ao fundo, você não vai destinar a uma entidade específica, né? É o fundo que vai definir dentro aquelas entidades que estão certificadas, que estão devidamente regularizadas, reconhecidas. Exatamente, isso é importante porque antigamente existia esse benefício fiscal, só que você fazia a doação, destinação direto para as entidades. Aqui no Brasil as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Então existia entidade fantasma, entidade criada para desviar recursos. Então se elaborou a legislação agora para dar uma segurança maior. É por isso que o dinheiro tem que ir para o fundo e não direto para a entidade. Agora, se você, por exemplo, falar assim, eu confio numa entidade, eu quero doar para aquela entidade, sem problema, você doa para aquela entidade, mas não tem o incentivo fiscal, o benefício fiscal. Que é o que o senhor acabou de explicar, a diferença da doação e da destinação. Aí é uma doação mesmo, você daí não pode aproveitar esse valor, se você doou no CNPJ da entidade, na conta da entidade, você não pode aproveitar como incentivo fiscal. Então, para se ter incentivo fiscal, para ser a destinação, né, tirar parte do seu imposto, você tem que fazer a doação para o fundo e quando você faz no próprio programa, o DARF já sai no CNPJ do fundo. E o fundo ele tem uma conta específica, ele tem uma contabilidade específica, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pela Receita Federal. E esse dinheiro não vai para a prefeitura, né? Que às vezes as pessoas falam assim, esse dinheiro vai para a prefeitura. Não, ele fica no fundo e o fundo tem que destinar para aqueles projetos aprovados daquelas entidades certificadas. Isso é muito importante porque é legal isso, né? Porque esses fundos eles são legais e ele só pode usar os recursos para aqueles objetivos das entidades. A prefeitura não pode pegar esse dinheiro e falar, vou aplicar em uma outra política, ainda que seja social. Não pode, tem que ser aplicado para as entidades. E eu posso, inclusive, testemunhar isso porque eu sou voluntário do Conselho do Lar Betel e eu sei do impacto positivo que esse tipo de política traz para o cotidiano, para a administração, para a gestão, para a manutenção de projetos de entidades como essa. Doutor, a gente tem uma ideia do impacto, vamos dizer assim, se o contribuinte aqui da nossa região destinasse 6%, né, esse percentual, qual seria o potencial de recurso que a gente teria aí para os fundos da criança, do adolescente e do idoso? Esse é um número às vezes que assusta, né, porque como eu falei para você, né, a cidade é uma cidade rica, né, ela é uma cidade que tem universidades, tem empresas, tem servidores públicos. Atualmente, o ano passado, esse ano vai aumentar acho que um pouquinho, 6% do imposto devido de quem entrega a declaração pelo modelo completo, que são essas 50 mil pessoas, é em torno de 40 milhões de reais. Então, poderia ficar 40 milhões aqui. O ano passado, a gente ficou em torno de 1,5 milhão. Gente. Né? É óbvio que não é só Piracicaba que tem essa dificuldade, porque eu falei para você, falta informação, tem desconfiança, as pessoas não ligam, então aí é um trabalho que tem que ser feito, por isso que a gente está fazendo esse trabalho de divulgação, a gente agradece esse espaço, tá, para você estar dando para nós aqui, que as pessoas desconhecem, né? Então o potencial de 40 milhões, se a gente atingir aí, que do ano passado, do ano retrasado para o passado, a gente aumentou em 70%. Então se desse ano a gente aumentar mais 70%, de 1,5 milhão, a gente já vai dando mais projetos aprovados que vão ter recursos, né? A média nacional é isso, 2%, 3% do potencial, né? Então o Piracicaba não está fora da média nacional, né? Mas a gente sabe que tem municípios que conseguem arrecadar 5%, até 10%. Então se a gente chegasse a 10%, então de 1,5 a gente já iria para 4 milhões, né? Que ia ampliar muitos projetos de entidades, né? Que precisam, né? A gente sabe que
E a gente até fala, né? O idoso hoje está precisando de muito recurso, né? Nossa população está cada vez mais envelhecendo. E a gente tem menos entidades, né? E aí até a importância de você fazer essa distribuição pelos fundos, que é mais democrático, mais técnico para ser distribuído. Porque às vezes uma entidade que não tem tanta presença na cidade política, mas seja uma entidade séria, que seja aprovada, ela pode ter recursos dos fundos, no caso aí da criança, do adolescente ou do idoso, né? Mas o potencial é esse, é 40 milhões só na cidade de Piracicaba. Gente. Doutor, para a gente encerrar, quem quiser ter mais informações, não só sobre essa questão, mas sobre o trabalho da Delegacia Regional da Receita Federal, como é que deve proceder? Qual é que é o horário de atendimento? Quais são os canais de atendimento? Como é que a pessoa pode se informar? A gente está disponível, à disposição lá integralmente, lá durante das 8 às 17 horas, né? O atendimento presencial na delegacia é das 8 às 12. Mas para informações e outras orientações, a gente está lá todo dia, né? Para quem queira mais informações. A própria página da internet, né? O site também tem lá Cidadania Fiscal. Se você clicar lá em Cidadania Fiscal, tem os projetos e ações e a destinação está dentro disso aí. Tem vídeos orientativos, com tela das declarações, vídeos curtos, né? Porque hoje a gente sabe que é tudo rápido, né Fabiano? E tem mais telas de como você faz na declaração, como mostra dentro da página da Receita. E também na nossa delegacia também a gente está à disposição aqui na Avenida Independência, 3.601, a gente está à disposição. Mas a página da Receita também traz muita informação, mas se continuar em dúvida, a gente está à disposição também presencialmente. Perfeito. Doutor Furlan, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Fabiano, eu que agradeço e você dar esse espaço para a gente, né? E a delegacia aqui em Piracicaba está à disposição de vocês e para a gente até falar de outros assuntos posteriormente, né? E para abrir esse espaço para a gente fazer essa informação, né, da campanha da destinação, que como você falou, eu sou entusiasta, eu acho que esse terceiro setor é muito importante, porque além de você estar doando, você está movimentando também a economia, né? São profissionais que estão sendo contratados, né? Então é muito importante, estamos à disposição e a Receita Federal agradece o espaço. Perfeito. Eu conversei com o nosso delegado regional da Receita Federal, doutor Antônio José Furlan. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa, lembrando que a sua opinião é sempre muito importante. Use os nossos perfis nas redes sociais para mandar suas observações e as suas sugestões. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Tchau!